Olá, colega médico, colega médica. Essa é a série Médicos na Integrativa, onde você conhece como médicos usam a prática integrativa com ética, sustentabilidade e propósito. E a convidada desse nosso episódio hoje é muito especial, é a Sônia Baldini. Ela é médica pediatra e atua com uma abordagem em puericultura e saúde mental. E por acaso ela é minha mãe também, né? Ela foi a minha inspiração até. Ela, meu pai também, minha irmã, né? Que são médicos e teve essa inspiração de atuar com a medicina, mas particularmente a minha mãe teve essa inspiração em relação à abordagem integrativa, mesmo que ela não sabia ainda o nome. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela. Oi, deixa eu aceitar você. Veja se chegou para você. Vamos ver se hoje funciona. Olá, Oi, como vai? Tudo bem? tudo bem? Você está conseguindo me ver? Tô vendo bem, e você me vê? Ah, não, tá ótimo. A minha Tá. internet tá meio ruim, então eu não vejo você, mas eu já Não? sei. Não, Será que eu clicando aqui na câmera? não, 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 isso daí é a minha internet mesmo, mas tá tudo Ah, certo. é? Então tá Eu já bom. Mas tá me ouvindo, né? grava bem. Eu queria saber se vocês, Daphne, Nani, vocês estão conseguindo ver as duas? Confirma aqui pra gente. Vocês estão conseguindo ver? Se puder colocar nos comentários pra gente. Ah, mas eu já tô vendo aqui que tá saindo. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então tá Ah, tudo certo. Eu vejo por aqui no computador você, tá? É a tá. minha Então, internet, é a minha é, internet que não funciona bem e aí eu já descobri que é assim. Então a gente se tá, vira. tá bom. Depois você vê Mas tá então. tudo. Hã? Tá tudo bem, é um prazer estar aqui, né? Ser entrevistada pela minha filhota. É um orgulho muito grande, né? Acho que Eu todas as cheguei a mães. comentar um pouquinho, né, que você é médica, é pediatra, é minha mãe, mas eu quero que você se apresente um pouquinho melhor, dizer quem é a Sônia e Aham. um pouco. A Sônia, eu fiz pediatria, né, na Faculdade de Medicina da USP, né, no Hospital das Clínicas. Me formei lá e ao começar a atender consultórios, eu ficava muito intrigada, assim, de perceber como as crianças eram praticamente um espelho das mães, né? Então, as mães mais ansiosas, geralmente, as crianças já entravam chorando, já eram mais difíceis de examinar, de lidar, as mães mais preocupadas, tal. E aí eu queria entender melhor como lidar, porque desde o começo eu já achava que ser pediatra não seria só ver a criança, porque a criança é muito dependente, né, dos adultos responsáveis por ela. E aí eu tinha já essa ideia de que eu tinha que saber que ambiente que é esse que a criança vive, por que será que ela está tendo infecções de repetição, como é que será que está esse ambiente. E eu fui atrás de vários cursos aí para complementar o, a parte médica da pediatria, né? Então eu fui ampliando cada vez mais e não vou parar de ampliar porque eu vi que não tem fim. Isso é bom porque a gente tem sempre motivação para progredir, né?
E aí eu comecei a fazer psicanálise no Sede Sapiens, e aí da psicanálise eu me senti curiosa para saber a parte mental das crianças, então eu fui fazer a psiquiatria infantil, e lá na psiquiatria infantil eu ajudei a montar o hospital dia do hospital, né? Lá no Hospital das Clínicas. E eu juntei uma equipe multiprofissional de uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, a enfermeira, o educador físico, a fonoaudióloga e a nutricionista. Então, a gente, desde o café da manhã que a gente oferecia para as crianças, cada uma de nós, era uma equipe, né? Cada uma de nós já procurava observar os comportamentos da criança, tanto em relação à comida, em relação à mãe que ficava junto, ou o pai, ou a interação com a equipe, né? E até a interação entre eles mesmo, né? E aí cada criança ia para a sua salinha, que a gente ajudou a montar as salinhas também, para sua salinha e tinha uma grade que eles cumpriam durante a manhã toda as atividades com as diferentes terapeutas, né? Conversar com essas profissionais para ver, trocar ideias, né? Cada uma percebia uma coisa diferente e eu achava isso muito interessante, porque cada uma tinha uma visão diferente de acordo com a sua especialidade, né? Da criança, e o entendimento era assim muito maior e muito mais rápido, e as crianças respondiam muito bem a todo esse tratamento e começaram a melhorar e tal, a necessitar menos medicação e tal. E então eu comecei a trabalhar em consultório. No começo era segregado, porque o curso de psicanálise que eu fiz, os professores falavam, não, ou você é psicanalista ou você é médica, você tem que separar. E eu falei, mas a pessoa não é separada, mas ok, né? Vamos alugar uma salinha para fazer a psicanálise e outra salinha para fazer a pediatria. Mas no meio da consulta da pediatria, eu observava a criança de uma outra forma, porque eu já tinha uma outra bagagem do que um pediatra que também é tão competente lá como eu, mas tinha uma visão diferente, né? Eu via um pouquinho a mais do que a parte física, né? E dava orientações para a mãe que eu sentia que acalmava, explicava coisas do desenvolvimento mental da criança, que aí a mãe entendia por que a criança estava agindo daquela forma, ajudava. Então, eu já era integrativa, não, só que eu não sabia disso. E começou a me incomodar muito essa coisa de ter duas salas, tanto porque eu tinha que pagar duas salas, né? Dois aluguéis, como, assim, tanto quando eu estava atendendo a criança na psicoterapia, eu via que não era só a parte mental, né? A criança estava magrinha, a alimentação talvez não fosse boa, né? Então, não estava dando para trabalhar em dois lugares assim tão segregados, né? E um era num bairro, outro era no outro bairro. Então, você imagina, né? A correria. Aí eu comecei a atender, eu falei, não, vou fazer do meu jeito e tá tudo certo, né? Aí tiveram outras situações que eu não pude continuar o consultório por causa
dos horários, né, de trabalho, né? Eu trabalhava em 2 empregos públicos, eu trabalhava numa UTI e num pronto-socorro. Então, você imagina, assim, eu na UTI, num pronto-socorro, com a cabeça de psicanalista, né? Então, é uma salada mista. Mas, tanto na pediatria, né? Eu conseguia, apesar das consultas serem 5 minutos, né, muito rápidas, eu conseguia dar um conselho um pouquinho mais útil assim, para a mãe na parte de como lidar, na parte da educação, né? Então, perguntava um pouco mais assim da interação. Já quando a mãe entrava no consultório, eu já via a relação dela com os responsáveis que traziam, para ver se aquela criança tinha um apego suficiente, um vínculo com aquela pessoa, ou se o vínculo era atrapalhado, né? E na UTI eu comecei a conversar com as crianças e fui vendo que e os pais não entravam na UTI, só entravam no horário de visita. E aí eu fui fazendo reunião de pais, a minha chefe me validou nessa ideia, e tanto que ela me propôs fazer um mestrado e doutorado nessa área, né, de introduzir os pais para diminuir a ansiedade das crianças em UTI, para ver se elas melhoravam mais rápido, né? Então, os pais começaram, a partir desse trabalho, a serem preparados, primeiro, numa reunião com a equipe, com a enfermeira, com a fisioterapeuta, com, né, psicóloga e pessoal da UTI mesmo, né? E aí, nessas reuniões, os pais podiam colocar o que estava preocupando com a criança. Então, por exemplo, uma criança com meningite, o médico estava preocupado na parte neurológica, se ia ficar com sequelas, né? Toda a parte médica e tal, que claro, é extremamente importante. Mas aí a gente perguntava para os pais, e teve um pai que respondeu assim: doutora, a minha maior preocupação é o esparadrapo do tubo que está na boquinha da criança, que está puxando a bochecha. Isso deve estar incomodando muito. Então, para vocês verem, né, claro que os pais eram simples, né, pessoal do SUS, né, e tal, mas assim, você tinha que validar essa preocupação, é mesmo. Vamos lá arrumar o esparadrapo, né? Ah, bom, então agora ela tá bonitinha, tá limpinha, tá arrumadinha. E aí eles se acalmavam, porque eu fiz os testes para tese, né, de medir com uma ferramenta que mede a ansiedade de perguntas, tal, pré a convivência com a criança dentro da UTI, e a ansiedade dos pais estava muito alta. E aí a gente reaplicou o teste no final de algum tempo, depois que a criança tinha a presença dos pais ali, né? Os testes foram aplicados com os pais, né? Porque as idades das crianças variavam, e nem sempre as crianças estavam aptas, né, a responder, e nem tinham idade para isso, ou não estavam em condições clínicas mesmo para responder, tipo, entubadas, em coma, né? Assim. Então, a aplicação do teste depois da permissão dos pais conviverem com a criança na UTI, né? Ficava um responsável, lá, o pai ou a mãe, um responsável, né? E aí eles participavam da troca de curativos, do banho da criança, dos pequenos cuidados de tirar a temperatura. A gente dava algumas funções para eles, né? Para eles se sentirem úteis também e sentirem que estavam ajudando o filho, né? E aí a ansiedade baixou muito, então
foi comprovado que a presença dos pais era muito importante, né? Então, essa visão integrativa, assim, sempre me, me encantou muito, né? De fazer. É claro que a gente nunca vai ser completo e nem pretendo ser, né? A integrativa não é para ser completo, é para ter uma visão mais ampliada de como cuidar de uma criança que aparece na consulta, seja uma consulta longa, seja uma consulta de puericultura, que a gente vê regularmente todos os meses. Sempre a gente pode fazer um pouquinho mais, né? Tendo um olhar atento para a pessoa como um todo, né? Para a criança como um todo. E a criança como um todo não é só a criança, é o ambiente em que ela vive e as pessoas que frequentam aquele ambiente, né? Porque ela está em formação, então é um serzinho assim bastante delicado que não tem a maturidade e a capacidade e nem tem o amadurecimento cognitivo para entender o nosso mundo adulto, né? Então, às vezes, o adulto cobra dela algumas coisas e fica bravo, claro, porque não sabe, né? Fica bravo com a criança tal, mas talvez a criança não percebeu qual é o pedido do adulto, né? O adulto também não soube explicar de acordo com aquela faixa etária, porque é difícil, né? Você ter sempre esse conhecimento. Então, eu acho que o médico integrativo é incumbido de passar isso para as pessoas, de, de, de ter essa possibilidade de. O médico normalmente tem a possibilidade de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que a medicina já é uma escolha para quem tem essas habilidades, né? De empatia, de compaixão, para querer ajudar e tal. Mas os pais não têm, por exemplo, né? Então, nem sempre. Então, é o médico que tem que alertar para isso. Não, olha, ele está fazendo birra, mas nessa idade não é birra, porque ele está só frustrado, né? Ele não entendeu que nessa hora não pode obter o brinquedo, sei lá, alguma coisa do amiguinho, né? Então é preciso explicar, né, para a criança, num horário de calma, não na hora do surto da birra, mas uma hora de calma, olha, aquela hora que você ficou muito frustrado, que você queria fazer lá o que a criança pediu, não pode por causa disso, disso, daquilo, tá? Tentar explicar na linguagem da criança, né? E aí, e também, assim, outros fatores que o pediatra pode muito ajudar é valorizar o brincar livre da criança, porque normalmente os pais querem entuchar a criança com uma agenda cheia de aulas, né? Então, aula de natação, aula de inglês, mas tudo bem fazer isso, só que tem que ver a capacidade da criança de não ficar cansada demais, não ter estímulos demais, porque senão ela vai ficar irritada, porque ela não está entendendo porque ela tem que fazer tudo aquilo. E tem que garantir para a criança algum horário do dia. Olha, agora nesse espaço e nesse tempo, você pode brincar do que você quiser, livre, né? Da tinta, da caderno, lápis, e deixar espalhar os brinquedos e tal. É claro que os pais também têm a obrigação de educar, né? Mas não é brigando que a criança vai entender, né? Tem que, é pela repetição, você tem que explicar e explicar de novo, aí ela esqueceu, aí vai explicar de novo. E também garantir
toda a estrutura de acordo com aquela família. É claro que isso é muito individualizado para uma família, por isso que a gente faz a anamnese, né? Para você conhecer o ambiente, porque os acordos são sempre, como você diz, compartilhado, né? Compartilhados, né? Você não pode ter as suas verdades. Para você, o ideal seria fazer aquilo, mas para aquela família não dá. Ou por motivos financeiros, ou por motivo de espaço, por exemplo. É importante que a criança tenha contato com a natureza, mas se ela mora numa favela, né, como que você pode propor uma natureza? Olha, vamos pegar umas sementes de feijãozinho, vamos plantar no algodão para ela ver crescer, para ela ter a noção de cuidado, sabe? Sei lá, o que a família puder proporcionar, às vezes a família nem pensou que aquilo era importante, mas para o crescimento, para a formação da personalidade da criança, tal, tem um monte de detalhezinhos que parecem insignificantes, mas que vão fazer toda a diferença para a formação, né, das habilidades da criança, de acordo com todo o potencial que ela tiver. E não importa qual seja esse potencial, né? Contanto que ela use o potencial dela, né? E para isso os responsáveis têm que estar atentos, né? Se é uma criança com alguma deficiência, um autista, uma criança com deficiência visual, auditiva, ou né, uma paralisia cerebral, alguma coisa, algum potencial ela vai ter. Vamos ver o que ela é capaz de desenvolver para ser o mais autônoma possível, para ela sentir prazer em estar por aqui no planeta Terra, né? E até o contato com a natureza ajuda também as crianças a essa noção de vamos cuidar do planeta, né? E às vezes até os pais ficam surpreendidos com o quanto que o filho pode ensinar para eles também, né? Porque a criança tem a cabecinha dela e ela é muito transparente, então vai falar. E tem que ter alguém ali para ouvir. Né? E você acabou trazendo vários pontos, né? Que na verdade a pediatria, ela já é uma abordagem integrativa, né? Na pediatria já tem um pouco esse pezinho, assim como geriatria, medicina de família e comunidade, já tem esse pezinho na integrativa também. E aí você falou, dentro da sua jornada, você já tinha essa visão de que o cuidar da criança é cuidar da família, incluir a família. Você falou o como você usou a abordagem integrativa, mesmo sem saber o nome, dentro de serviço, fazendo, por exemplo, o centro-dia com atividades que incluía as crianças, famílias, com os outros profissionais, interdisciplinaridade, né, que também é um dos pilares que a gente tem da integrativa. E você falou também da UTI. Muitas pessoas às vezes acham que não dá para fazer abordagem integrativa no UTI. Aí você, como que uma médica com essa visão de saúde que tem da saúde mental unindo com a saúde física, porque na verdade é uma coisa só, a gente separa só por uma questão didática e a gente esquece de integrar de novo, né? E aí você acabou percebendo essa necessidade de trazer os pais para o contato com os filhos e que às vezes pequenas coisas no cuidado, né, como o esparadrapo, já traz um alívio. Então é importante, é óbvio, a gente dentro de uma conduta médica, a gente fazer diagnóstico, pedir exame, fazer prescrição de remédios, mas esse olhar do todo da pessoa, todo o ambiente que ela está passando, é o que traz a abordagem integrativa. Você começou a comentar também que você foi para o consultório, só que você tinha 2 consultórios, né? Que um você fazia pediatria e outro você fazia psicanálise, essa abordagem de saúde mental.
e acabava tendo essa dificuldade, porque quando você via um paciente, você não conseguia ver só a Exato. saúde física ou só a saúde mental, e você estava sentindo que estava separando. Então, se você quiser contar um pouquinho mais como é que foi essa jornada, né? É importante, né? Porque a gente consegue ver, primeiro, que é possível usar abordagem integrativa em diversos ambientes, e como que foi essa evolução aí na sua jornada dentro do consultório? A evolução foi longa, porque eu me sentia um peixe fora d'água, né? Porque fui criticada, né? Como que você está misturando as coisas? E assim, aí assim, eu continuei sendo do meu jeito, né? Porque eu não podia ser outra de outro jeito, mas tentava assim artificialmente me adaptar, né? Então, até para diminuir os gastos, eu acabei ficando num consultório só, mas eu tinha o horário da puericultura e o horário da psicanálise, sabe? E o paciente da psicanálise eu atendia como uma psicóloga, né? Mesmo assim, não examinava, não fazia nada, tal. E aí começou a misturar também com a psiquiatria infantil, porque a psiquiatria infantil examina. Então, bom, agora eu sou psiquiatra infantil ou pediatra, sabe? Também começou a misturar. Então, durante muitos anos, eu fiquei muito confusa e ainda trabalhando no pronto-socorro e na UTI, né? É óbvio que, assim, não daria conta de tudo, né? Sendo áreas diferentes e eu tendo que ser uma personagem diferente em cada área, aí eu, aí eu deixei o consultório por muitos anos, né? Eu não fiz o consultório, fiquei só nos empregos públicos mesmo durante muitos anos, tal. Mas dentro do emprego público, na UTI fiz o mestrado, fiz o doutorado, tal, fui fazendo, né? E também tive os 3 filhos, então também não daria conta de tantas coisas, porque eu também, meus 3 filhos também eram uma prioridade, e eu também não é, eu era mãe, né? Em casa eu era mãe, eu não queria ser pediatra nem psicanalista em casa, então como mãe, eu também procurava ler livros de educação, sabe? Não existia celular, não existiam vídeos, não existiam tanta divulgação assim. Então a gente tinha que ir na livraria, comprar o livro, né? Tinha um médico psiquiatra que tem bastantes livros sobre educação, que era o Dr. Isami Itiba, que eu gostava bastante, então eu lia, para poder educar da melhor forma possível para uma mãe que tem que trabalhar fora, né? Também. Então, eu acho que eu pude fazer o meu melhor, né? E claro que nunca é o perfeito, nem nunca será, mas a gente tenta fazer o melhor possível, né? E tá tudo bem, tá suficiente, né? Como o Winnicott, que é um autor psicanalista pediatra, que também. Aí eu comecei a gostar do Winnicott, porque ele também era pediatra, né? E ele atendia como pediatra e fazia intervenções psicanalíticas ali na consulta pediátrica. Ele dava o papel, um papel com lápis de cor para a criança desenhava, aí ele interpretava o desenho no meio das consultas pediátricas. Aí eu comecei a adotar isso também. Enquanto conversava com a mãe, eu fazia a criança, pedia para a criança desenhar, e aí pedia para ela me contar alguma coisa do que ela desenhou. Às vezes saía algum insight, às vezes não saía, e tá tudo bem, pelo menos ela ficava feliz e acabava ou me dando o desenho, ou levando de lembrança para ela, tal.
Até que no hospital surgiu uma vaga para ser psiquiatra infantil lá dentro da pediatria, que a área era chamada saúde comportamental, pediatria comportamental, né? E aí eu pude, durante acho que 1 ou 2 anos, trabalhar no ambulatório só nessa área, mas aí era só da área psi. E aí eu não trabalhei na área de pediatria, então também foi uma clivagem, né, nessas duas coisas. E aí, como eu tinha um olhar também de psicanalista pediatra, não só psicanalista, né? Aí eu comecei a fazer grupos, porque era um hospital público, então eu fazia grupos. Então eu fazia grupos por idade. Tinha uns piquirruchinhos, hiperativos, então eu ficava fazendo bagunça, eu levava brinquedo e tal. Tinha o grupo dos pré-escolares, dos escolares e dos adolescentes, né? Então, começou assim a encher o meu ambulatório, né? O meu ambulatório tinha vaga para daqui 2, 3 meses, porque, né, só eu fazia essa área. Até que depois entrou uma psicóloga, mas era uma psicóloga de adultos, então ela, dentro da pediatria, ela só queria atender os adolescentes. Então eu fiquei com todas as crianças, né? E tinha o serviço de psiquiatria infantil. Aí os diretores acharam que estava ficando muito confuso ter uma área de saúde mental dentro da pediatria, sendo que dentro do hospital já existia os psiquiatras infantis lá da pediatria, mas eu era da área pediátrica, né? Então ele me chamou para escolher uma área pediátrica, e aí depois do mestrado e doutorado e tal, voltei para o pronto-socorro, que eu saí de lá para fazer esse ambulatório, né, de pediatria comportamental, mas eu tive que interromper e foi muito triste, porque as crianças vieram, né, se despedir. Aí eu dava o brinquedo que eles brincavam na sessão, né, de grupo. Eu dei um brinquedo para cada uma para levar de lembrança. Foi assim uma despedida mesmo. E eu chorei bastante nessa época, porque estava muito gostoso trabalhar com eles. Mas eu também tinha muitas saudades da pediatria. Então, um esteto no pescoço, eu quero. Então, de novo, assim, não estava conseguindo me sentir realizada, assim, né? Porque eu fiquei ou só da pediatria, ou só apesar de toda hora. Então, você vê que foi assim parecia, sabe, alguém que não se encaixa num espaço e fica empurrando as paredes para lá, para cá, para ver se amplia um pouco, né? Então eu sempre me achava meio inadequada ali, assim, sabe? Nossa, eu estou fazendo uma confusão aqui no hospital, no consultório da minha vida, né? E eu falei, e eu achava que eu estava fazendo uma coisa muito errada, né? Até que, até que eu tive a minha própria salinha de consultório, e aí eu falei, não, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí eu misturei as duas coisas mesmo e atendia a pediatria e às vezes pegava a mãe para fazer alguma sessão sozinha com ela para baixar a ansiedade, para entender melhor a dinâmica da família, tal. Então comecei um pouco assim e aí eu conheci a minha filha. Pois é, né? Também tô Falei, conhecendo nossa, minha mãe. alguém fazendo atenção integrativa, uau! E aí eu fui ver assim melhor, fiz o óculos e a minha filha, uau! Aí
uniu o útil com o agradável, e aí eu comecei a fazer o curso da Priscila e estou muito mais. Não estou tendo que brigar mais tanto comigo mesma, né? Nem com as outras pessoas, porque agora existe um nome para aquilo que eu estava fazendo. E isso foi muito libertador, né? Você já tinha essa abordagem, né, integrativa, e eu acho muito interessante porque muitas pessoas, às vezes, que já são formadas há um tempo, às vezes passou até a ter um movimento, né, que foi o que culminou com a integrativa, e que também teve um movimento que foi com a medicina de família e comunidade, que elas são muito próximas também. Mas a medicina de família e comunidade é uma especialidade médica, a abordagem integrativa é uma abordagem, não é especialidade médica. Mas isso foi lá desde da década de 60 até 90, criou-se esse movimento. Então, só que naquela época não tinha, né, como você disse, não tinha a internet ainda, né? Eu acho que as coisas não, as pessoas não se falavam. E eu encontro várias pessoas que às vezes vêm com um discurso assim, né, que tentava se encaixar, mas não se encaixava, e se sentia dividido. Como é que pode? Eu vou só tratar da saúde física ou só da saúde mental, eu não posso integrar. E aí você veio com esse movimento, e que bom que você se ouviu, né? Por mais que a gente saiba que dentro do hospital você foi e implementou, né, um serviço até que unia a abordagem no ambulatório junto com os grupos, né? E eu acho muito interessante porque eu já ouvi um pouco essa história, né, de você, mas eu tô ouvindo diferente, né? É engraçado isso também, porque você, naquela época, integrando esse ambulatório, integrando os grupos, você já estava fazendo o atendimento continuado com a abordagem integrativa, então não era só integrativa. Então, teve a integrativa no hospital, dia, na UTI, só que daí quando você foi no ambulatório, você foi bem com esse modelo do atendimento continuado, com a abordagem integrativa, que a gente vai buscar fazer um acompanhamento integrando a saúde com a educação, com a vivência, com o cuidado, com essa participação ativa. Tudo isso já era também, né? Então não sei se você já tinha também essa ideia, ou se não, já estou até trazendo à luz aqui que você já fazia, inclusive, essa abordagem específica. E eu achei muito interessante, porque você falou, né? Quando você descobriu que tem um nome, né? Que tem uma estrutura, que tem conceitos, que isso já tem uma descrição, trouxe um alívio, né, para você conseguir ser, na verdade, quem você já é, né? Que você já é integrativa, só não sabia, né? Me Então, lembra um conta um pouco pouquinho como é Mágico de que... Oz, né? Me lembra um pouco Mágico de Oz, né? O leão que queria coragem, aí foi só dar o símbolo lá da coragem, né? O homem de lata que queria um coração, ele deu um colar com um coração. E o outro que queria um diploma, né? O espantalho, que ele era sabido, sabia muita coisa, mas não se encaixava, então deu o diploma e ele se sentiu validado, né? Que eu acho que é isso que a criança precisa, né? A criança não sabe, ela fica muito confusa com o mundo dos adultos, né? E a nossa criança interior também, né? Também. A nossa criança interior que às vezes quer um espaço para poder criar, para poder fazer coisas novas, e a gente sabe, o mundo, né, não tem nada escrito em pedra. Não é, a medicina está em constante evolução. A gente fala hoje da medicina como se fosse uma única forma de se fazer, mas a gente esquece toda a história de medicina e que, na verdade, a gente está aqui para continuar reinventando também, e que a gente não está falando nada de novo hoje, a gente, na verdade, a gente está reforçando, validando um movimento que já vem aí nessas últimas décadas e que está ficando cada vez mais estruturado.
E quando a gente valida, né, quando a gente consegue saber que existem grandes instituições, inclusive a própria pediatria integrativa é um dos movimentos também que vem bem forte junto da oncologia, né, que tem a integrativa, já tem esse movimento maior, principalmente nessas áreas, porque vê a necessidade. Como que você vai cuidar só da criança e não considerar os pais, e não considerar o ambiente onde está, e não considerar a participação ativa dessa criança, independente de como está o desenvolvimento da criança, é importante a gente incluir também dentro do cuidado. O que você notou que trouxe de diferencial quando você teve essa luz, né, de validação? E como que você faz o seu atendimento hoje, unindo isso da abordagem integrativa com o que você já fazia, na verdade, de integrativa? O que foi validado mais e como que você traz isso hoje para os seus pacientes? Agora eu comecei a estruturar um pouco melhor, né, as consultas, a divulgar a importância de um segmento continuado, porque eu via, né, principalmente trabalhando em UTI e pronto-socorro, que existia muito essa cultura de pronto-socorro, né? Só vou na consulta do consultório, do ambulatório, se a criança tiver uma febre, tiver uma convulsão, tiver alguma patologia que precise de um atendimento de urgência. E não é isso. Às vezes a gente pode até prevenir a ida ao pronto-socorro pela educação dos pais, né? De detectar precocemente, de prevenir doenças, né? De checar vacinação, checar o tipo de alimentação da criança que influi muito no desenvolvimento, né? Principalmente essa cultura de fast food, né? De vez em quando, óbvio, pode, né? Mas não pode ser uma rotina. E a rotina do sono também, a criança precisa de uma rotina muito bem estruturada, porque ela fica mais calma quando ela prevê o que vai acontecer depois, quando ela tem uma previsibilidade, né? Tanto que ela gosta muito. Por que a criança gosta de ver o mesmo desenho animado, o mesmo filme, né? Várias e várias e várias vezes? Porque ela já sabe o que vai acontecer. Então ela fica, né, esperando aquela próxima cena que é previsível, ela já sabe, então ela se sente dona, né? Ela se sente muito mais tranquila. E o ambiente tem que ser assim, principalmente para criança muito pequena, né? Ela tem porque o mundo é muito imprevisível. Claro que a vida a gente tem que ir inculcando na criança uma maturidade ao longo do tempo para ela tolerar as frustrações, porque o mundo é cheio de frustrações mesmo, e isso é normal, é o normal, né? É o comum, né? Mas o quanto mais previsível for o mundo da criança, né? Olha, você vai almoçar, depois do almoço você vai escovar os dentinhos, depois vai brincar com seu amigo, depois vai fazer lição de casa. Então, você colocar uma rotina, né? Segunda-feira isso, terça aquilo, tal, ter um horáriozinho, a criança já sabe. Então, ela sozinha, ela já vai cobrar aquilo que vem depois. Ah, mamãe esqueceu de. Como é que a gente vai sair? Eu não escovei os dentes, né? Então, ela vai querer fazer tudo direitinho. Então, se você for ensinando, né, depois o adulto vai ajudar a recolher, colocar na caixinha certa, né? Então, ela já sabe onde é tal brinquedo. Se você coloca no lugar errado, ela vai perceber, ela vai achar ruim. Não, isso daqui não é aqui, ela tem importância nenhuma, mas a criança vai organizando o mundo fora para poder organizar
as emoções e os pensamentos, os sentimentos que para ela são confusos, né? Então, se o mundo externo for confuso também, né? Se o quarto dela for uma bagunça eterna, né? Ela não tem essa noção de como organizar dentro dela também as coisas. Então, ela imita muito os adultos, os pais ensinam muito mais pelo modelo, né? Pelas atitudes, pela forma que o adulto enfrenta uma frustração, né? Até a frustração de o filho não obedecer. Filho, vai tomar banho. Ele fica lá na televisão e não obedece, né? Como é que se você enfrenta isso, né? Se você vai lá e briga com ele, grita, não sei o quê, ele vai aprender o quê? Quando estou frustrado, eu tenho que gritar, eu tenho que berrar, eu tenho que falar palavrão, né? Então, ela vai imitar. Então, os adultos têm que ter muito cuidado com as atitudes e ter muita maturidade, assim, e a gente vai amadurecendo às vezes junto com a criança mesmo, e tá tudo bem, né? Porque a criança Sim. nunca foi filho e os pais também nunca foram pais. Então, na primeira vez, é tudo uma experiência total, né? Mas, assim, os pais têm, por serem adultos, têm mais maturidade do que a criança. Então, o modo como você enfrenta, né, as situações difíceis mostra para ela que é assim, então é possível enfrentar uma emoção muito forte, uma raiva muito forte. Eu não preciso bater no amiguinho e quebrar o brinquedo porque eu estou com raiva. Eu posso falar que eu estou com raiva, né? Porque a mamãe faz isso. Ela explica para mim que ela está com raiva, então, para dar um tempo, porque naquela hora ela não pode conversar. Então, né, sabe? Então, ela imita as atitudes do adulto. Então, é muito importante o exemplo, mais do que ficar dando sermão e sermão, porque entra por um ouvido, sai pelo outro e não adianta, não traz um aprendizado real, né? Então você conseguiu estruturar as coisas que você já tinha, de incluir a família, incluir a participação para fazer uma decisão compartilhada com a criança, e que daí você também faz junto essa questão de rotina, né? Pensando no estilo de vida do ponto de vista da Isso, criança, e como traz isso E como da é para os educação pais também, porque em você tem que, ações, né, de comportamento. você Hum? tem que adaptar para cada família também, porque às vezes o Sim. ideal para você não vai caber dentro daquela família. Então, um ideal o ideal é que tenha um almoço com a família inteira junta, mas não é toda a família que isso é possível. Às vezes a criança Uhum. tem que almoçar sozinha e depois cada um que chega vai almoçando, né? E tá tudo bem, a gente só tem o horário, então tem o horário, tem a mesinha dela, tem o prato que ela gosta, ela pode. E também é importante dar escolhas para a criança, isso também tem que ser passado para os pais, né? Que, olha, você quer o prato azul ou cor-de-rosa? Você quer o garfinho, mas assim, não muitas opções, porque senão a criança também fica confusa. Tem que dar duas opções para ela se É uma sentir decisão compartilhada, mas participativa. você direciona pensando É, na personalização do cuidado, na individualização, sabendo que é. não existe uma recomendação do ideal e existe o que a gente vai conseguir fazer na realidade. E aí, dentro da consulta, você consegue personalizar para que saibam como adaptar para cada um dos casos, né? Sim. A Fátima está perguntando, né, se eu faço neonatologia integrativa. Fátima, muito prazer em te rever. Eu não, eu já trabalhei em berçário, trabalhei no berçário do Hospital 9 de Julho, mas atualmente eu estou aposentada dos hospitais e só estou fazendo consultório, né, particular. Então, no momento, eu não faço, mas se você precisar, a gente pode ver alguém para indicar. Aí você me manda aí um alô no WhatsApp, Sim. tá bom?
É, Instituto Brasileiro Interdisciplinar de Psicologia Obstétrica. É interessante, nunca ouvi, mas vem bem dessa parte de integrar, talvez, né, a interdisciplinaridade, eu acho que por isso que falou da neonatologia. E aí você falou que hoje você está atuando só no consultório, né? Você Sim. saiu do hospital, e que tipo de paciente que você atende e como que você faz o atendimento? Você faz uma consulta única? Como é que você faz? Ah, e ela, a Fátima perguntou, no É, consultório faz pericultura integrativa, então você pode responder sim, sim. para ela. No consultório, atualmente, eu faço pericultura integrativa, né? E aí tem várias abordagens que a gente pode indicar que fazem parte da medicina integrativa, né? E que algumas, e às vezes não é centrada num único profissional. Às vezes a gente, por exemplo, tem muita coisa atualmente, muitas áreas alternativas que às vezes podem ajudar. Então, uma aromaterapia, né, umas áreas assim, homeopatia, depende do caso, né, se os pais preferirem, né, alguma alternativa, mas sem deixar de fazer uma puericultura dentro da pediatria médica, né, também, E né? pericultura integrativa não necessariamente significa usar terapias complementares, né? Porque você não atua com Sim, terapias complementares, você atua com abordagem integrativa, é, que tem essa parte que você mesmo é, comentou, né? De você usar a parte da comunicação, de trazer para ativo dentro do cuidado, a sim, educação em saúde, de estilo de vida, de rotina, de sim, fazer a educação é sobre as emoções, né? Então, você acaba atuando com a pericultura e a saúde mental também, né? Então, sim, você tem essa integração disso dentro do seu consultório, é assim? isso mesmo. E aí reafirmar assim para as famílias, né, a importância de pelo menos no primeiro ano de vida. Isso a pediatria também recomenda, né, de no mínimo uma vez por mês a gente não é só pesar e medir. Então, na integrativa, não é aquela consulta de 10, 15 minutos, né? É a consulta de uma hora e meia, porque você tem que ver várias áreas de funcionamento aí da criança, né? De, da parte de sono, alimentação, toda a educação, convivência ao ar livre, contato com a natureza, a escola, né? Então, todas essas áreas vão influir até no desempenho escolar acadêmico da criança. Uma criança que não rende bem na escola, não é porque ela tem dificuldade de aprendizado necessariamente. Às vezes até tem um diagnóstico ali e tal, uma dislexia e tal, mas às vezes porque não dormiu direito, não comeu o suficiente, tá com anemia, então tem muitas, não brincou, então ela está estressada, aí ela não vai prestar atenção, e às vezes não é transtorno de déficit de atenção, às vezes é porque não dormiu, não está dormindo o suficiente, não tem rotina de sono, dorme com outras pessoas no quarto, então o sono não é reparador, né? Então, é isso. Sim, Sim, é bem que você disse, né? Todos os fatores associados que podem influenciar na saúde da pessoa como um todo. E não sim, precisa separar necessariamente, não, isso daqui é um fator físico, então aqui eu não vou ver, aqui é um fator mental, aqui eu vou ver, eu não vou ver, não. Você vê tudo, né? Então você vê tanto os fatores físicos, mentais, ambientais, emocionais, tudo que pode influenciar na saúde da criança envolvendo como um todo. Então, isso
é a integrativa mesmo, né? E aí Sim. já teve até um convite aqui da Fátima, depois vocês podem conversar no particular, se vocês combinarem. Ah, tudo bem. Depois você me explica Isso que é bom, melhor, por isso que a gente Fátima. tá aqui, ó, para integrar, para juntar, saber que a gente não tá sozinho, né? Que tem Sim, outras pessoas, né, loucas que nem a gente, que também acredita nessa visão saúde além da doença. E a gente tá aqui para fazer essas conexões também, para a gente multiplicar esse cuidado, né? Então, eu achei que sim. foi muito bom e foi bem o que você disse, né? Você falou, dentro da puericultura, você fazer o acompanhamento para promoção de saúde, para você fazer uma prevenção de doenças, já existem recomendações, mesmo na medicina convencional, de fazer Sim, acompanhamento. Né? E você sim, fazer, por exemplo, o que você disse de fazer uma consulta por mês, pelo menos para fazer essa avaliação ampla, né? De ver o é, crescimento, envolver a educação, porque ser pai tem que aprender uma nova profissão, né? Muitas coisas uhum, você precisa aprender e nada melhor do que ter um profissional para poder direcionar, personalizar as recomendações para o que for necessário. Então, é bem essa questão, né? Então, você, dentro do seu consultório hoje, que você acha que vale a pena o quê, né? Você fazer um atendimento de uma vez ou você faz um acompanhamento com seus pacientes? Como que você atua? Ah, é mais gratificante fazer o acompanhamento continuado, né? Depois de 2, 3 anos, não precisa ser todo mês, mas a gente tem que ver cada 6 meses, né? As pessoas vão no dentista cada 6 meses, né? Vão no clínico geral uma vez por ano, né? E às vezes os pais deixam de levar a criança no pediatra por anos. E a gente, no mínimo, assim, mesmo criança grande, no mínimo uma vez por ano, né? Ideal cada 6 meses, porque tem muitas mudanças, né? De uma idade para outra, varia muito a forma de lidar com a criança. Então, até a adolescência, até mesmo os pré-adolescentes, como é a orientação dos pais, como que vai ser na adolescência e tal, e até uns 18 anos, acho que é, 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 é importante fazer esse segmento de continuado para ver, né, a evolução e fazer a prevenção. Então, atualmente eu estou lidando mais com essa parte de prevenção, né, de doenças, e quando realmente tem alguma doença clínica que precisa algum segmento mais especializado, eu encaminho para um especialista, né? Um Isso. nefrologista, Mais um para promoção de cardiologista. saúde e prevenção de doenças e faz acompanhamento também em saúde mental, né? Então, às vezes, quando né, precisa um acompanhamento em saúde mental, aí eu marco consultas separadas para fazer uma psicoterapia mesmo, né? Principalmente em adolescentes, né? Que já não precisa fazer aquela consulta clínica todo mês, né? Às vezes eles têm bastante questões emocionais aí para lidar, né? O escolar, o adolescente, né? Eles precisam. Bom, Mas os ai, eu especialistas eu encaminho, né? sim. Ah, eu gostei muito, conheci mais ainda, né? A gente poderia ficar muito mais tempo aqui, quem sabe aqui a gente volta depois, mas a gente vai finalizando. E eu queria perguntar, o que que você é, falaria para outros médicos que às vezes pode estar com esse sentimento de inadequação, de querer fazer alguma coisa que seja integrado, mas que às vezes acho que está fora da caixinha. O que que você que mensagem que você gostaria de passar para esses médicos? Eu acho que é importante conhecer mais a medicina, a atenção integrativa, né, para aplicar nas suas clínicas, se for o caso,
que dando o nome para toda esse incômodo, né, que a gente tem de não se adequar, às vezes acaba aliviando aí e tendo um rendimento e uma satisfação muito maior com a profissão, né? Vendo Sim. os pacientes evoluírem bem. Então é isso, a gente poder se sentir bem, né? Satisfação, sentir bem consigo mesmo, com o que a gente faz, saber que a gente está ajudando pessoas, Aplicar na saber gente que mesma, né? Os cuidados para poder passar, a gente precisa aplicar na gente mesma também, né? Então, reforça essa questão, né? Porque eu gosto de dizer que para atuar com a integrativa, você precisa viver a integrativa, é você trazer isso para o seu autocuidado e poder transbordar isso para as pessoas. E assim a gente vai multiplicando, impactando mais vidas aí com propósito para a gente poder trazer maior qualidade de vida, mais saúde, satisfação, para que a gente fique traga esse propósito também na vida, né? Muito bom. Sim. Então tá bom, muito bom. Muito obrigada, Eu né? que agradeço. Muito obrigada a você. Tchau, tchau. Obrigada a todos que entraram. Obrigada a todos Um vocês. beijo a E quem quiser todos. pode mandar no direct, né, mensagem, para continuar a conversa também. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.